Vamos ao que de fato interessa. Foi divulgado, repito, essa notícia, essa questão dos documentos aí, digamos assim, que saiu a respeito do caso da Telex Free. Não é? E eu vou ilustrar, vou demonstrar para vocês aqui, vou compartilhar a tela, melhor dizendo, para que vocês vejam o acesso que eu irei fazer, tá? Para que não paire dúvidas a respeito da origem do que é isso daqui, ok, pessoal? E eu confesso que eu achei que, que eles não fariam isso, né? Mas de fato, rememorando, há sim a postagem de documentos da SEC, enfim, que envolve o processo, dentro de arquivos públicos, né? Antes até de que eles cheguem às mãos do juiz. Deixa eu ver aqui, tela está aqui, tela. Iniciar compartilhamento de tela. Bom, pois bem, vocês devem já estar enxergando, vendo aí, não é, esse site, tá certo? Olha aqui só, ó, SEC versus Telex Free, aí tem o número do processo, e por aí vai, ó. Tá certo? Então aqui existem postagem de documentos, muitos documentos, como vocês estão vendo. E aí, vocês veem aqui nesse lado, aqui onde eu estou com o mouse, essa parte, aqui estão, melhor dizendo, todos os arquivos que foram postados e tal, tá aqui, ok? Então vocês veem a data desses arquivos, e o que nos interessa, pessoal, é justamente os arquivos, ó, maio, junho, e tem os arquivos aqui no meio que foram postados muito recentemente, há algumas horas. Veja, ó, volta para abril, 16 de julho, está aqui, ó, tá certo? E o que nos interessa e que deu de fato toda essa celeuma é esse arquivo aqui, pessoal. Ó, é esse daqui, peraí que eu vou destacar. É que ele está destacando tudo e eu não quero. Ó. Esse daqui. Então vejam vocês aí. Então é a resposta, está aqui, ó. São as respostas, né, do Stephen Darr, né, que é aquele que foi nomeado pela US Trust, não foi nomeado pelo juiz, ele foi escolhido pela US Trust para cuidar do caso da Telex Free, representando este órgão, que é um órgão governamental que cuida especificamente dessas questões de reestruturação de empresas, quando existe também a liquidação de empresas. Então, a US Trust faz parte do polo das ações que envolvem esses casos. E ela é quem escolhe os profissionais que vão trabalhar nos casos. E no caso, a US Trust escolheu esse Stephen Darr. Na verdade, não ele especificadamente, mas a empresa que ele representa. E ele é que foi lá à frente para poder cuidar do caso, ok? Ele não é juiz, ele não faz parte da Telex Free, ele não faz parte da SEC que está acusando, enfim, ok? Então que fique claro, ele representa tão somente a US Trust. Claro que é um órgão importante, mas a palavra dele nunca é final e não é final. Daqui a pouco eu explico isso para vocês, ok? Então o documento que deu toda essa celeuma hoje na internet é esse aqui, ó, documento 220, tá vendo? Que é essa resposta aqui da US Trust, né? No Chapter 11, né? Esses states aqui seriam sobre o patrimônio, né? Sobre, enfim, todo aquilo que envolve, que são bens da empresa, ok? Então vamos lá. Vamos fazer um view aqui. Pronto. Eu vou abrir o documento. Está aqui, esse é o documento. Ó. Observem vocês. Deixa eu ver aqui se mudou. Mudou. Está aqui, ó, documento, tá vendo? Ó, 220. Quando que ele foi colocado aqui? Ó? No dia 16 do 7, perdão. Tá vendo aqui? Está aqui, ó, 16 do 7. E essa é a página 1 de 21 páginas. Então vocês estão vendo aqui, ó, vamos ser objetivos nos pontos, ok? Então está aqui as partes, ok? O número do caso e por aí vai. Aí vem a resposta de Stephen Darr, né, da US Trust, em relação a essa questão da Telex Free. Que respostas seriam essas, pessoal? É justamente baseado na acusação, essas respostas são baseadas na acusação que fez a SEC, a Securities and Exchange Commission, é a comissão lá dos Estados Unidos, né, que envolve essas questões financeiras, as questões de, enfim, de toda sorte, que envolve empresas e empresas de seguros. Então, vejam, o importante é que essa SEC é que mandou bloquear a empresa, como todos sabem. No entanto, o Stephen Darr, como ele está no nome dele, eu vou até aumentar um pouco aqui, que seria interessante deixar um pouco maior, né? Então, o Stephen Darr, acho que dá para todos ver aí. Olha, está aqui o nome dele.
tá? É ele que ele submete, né, essas respostas e tal, não é? Em relação ao quê? À acusação da SEC. Tá? Então, ele fez essas respostas baseada naquilo, não é? Naquilo, sobre as informações que ele conseguiu de forma preliminar. Está aqui, ó, de uma investigação preliminar. E não há conhecimento, tá certo? Aqui, ó, está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo. Conhecimento pessoal, né? Conhecimento pessoal dos fatos, né? A respeito desses fatos e circunstâncias, né? A respeito da natureza dos negócios, dos devedores, no caso. Está aqui, ó, as transações, enfim. E por aí ele vai falar por várias, pela conduta de vários acusados e por aí vai. Então ele fez, veja só, ele fez, ela diz aqui, ó, the trust, tá certo? Está escrito aqui, ó, makes this answer, ou seja, a trust fez a sua resposta, né? Deu aí o seu parecer, por assim dizer, de maneira subjetiva e reserva o direito, né, de exercer qualquer correção futura. É o que está escrito aqui. Então, o que diz aqui? E essa é a celeuma toda que girou essa notícia de hoje, pessoal. Girou em torno justamente dessa questão que eu vou falar agora. Então, a informação que eles têm da Trust, então ela acredita, baseada na informação que ela admite aqui, que vários devedores individuais, citados no parágrafo primeiro, né, parecem ter, veja bem, olha o termo que ele usa, parece ter, não é? Aparece que tem, ou, digamos assim, ele entende que eles estão engajados num empreendimento de marketing multinível, não é? Então, veja só, ele relata, né, da quais eles estão propondo que seja um negócio, né, pela venda de serviços de telefone, que é o VoIP, a tecnologia VoIP. E ele acha, não é, veja, they were in fact, ou seja, eles estão de fato engajados em ou vinculados a um esquema de pirâmide, da qual a parte envolvida promete aos investidores e tal, colocar mais pessoas na internet, recrutando outros investidores para fazer o mesmo. Então, veja bem, ele está falando aqui o que ele acha, veja, o que está relatado pela SEC. Ok, pessoal? Isso é que é o importante. Isso que é colocado aqui é o que é relatado pela SEC. Então, ele admite que a maioria dessas alegações no parágrafo primeiro, né, possa ser. Então, ele está relatando aqui, assim, ele está dizendo que as alegações é que os devedores estão, né, têm sede em Marlborough, ou seja, lá em Massachusetts, aquela coisa toda. E os donos, né, os proprietários, são os devedores são James Mary e Carlos Van Zeller. Então, veja, pessoal, ele está dizendo que essa é a informação. Então, ele não está afirmando aqui. Aí vem o que é importante para nós, pessoal. 2, baseado, e esse é o problema. Porque o Carlos Costa já soltou um vídeo, e eu acho que não dá para vocês verem aí, eu já tentei passar, e me parece que eu não consigo que vocês sejam ouvidos. É o Plantão Impactos número 38. Não é? Como vocês podem ver. Isso está no canal Telex Media. Basta acessar. Por volta de, tá aqui, ó, pessoal, 17 minutos e 39, o Carlos Costa fala a respeito. Muito bem. Muito bem. Então vamos lá. Então veja, o que existe baseado na informação está aqui, pessoal. Isso é fundamental o que eu vou falar agora. Por favor, muita atenção agora. Baseado em informações disponibilizadas para a Trust, ela admite, tá certo, que os acusados operavam um esquema de Ponzi, como evidenciado, entre outras coisas, que as vendas de VoIP são menores de que 1%, que o necessário para satisfazer as promessas dos investidores que colocou, né, ou seja, que entraram nesse empreendimento. Vou fazer uma tradução livre aqui, pouco importa. O que interessa é a ideia, não vou traduzir literalmente aqui não. Então veja, por que isso está dizendo? Então falando que essa declaração de Steven Bidar,
O importante é que é baseado em informações que estão disponíveis para a Trust. E eu pergunto para vocês, qual é a informação disponível para a Trust atualmente? Nenhuma. Ele mal teve acesso a qualquer tipo de informação. E essa é a chave do problema do que estão divulgando na internet. Porque tudo que é dito aqui é baseado naquilo que ele teve acesso. E, infelizmente, eu digo para vocês, o Stephen Bidar, até o momento, teve acesso, nem a isso que o Carlos Costa mostrou hoje, ele teve acesso ainda. E isso é fato. Por quê? Veja, as empresas coligadas com a Telex Free, coligadas quando eu digo que são as parceiras que prestavam serviços e tal, não é? Como tem aquela que prestava o serviço na Califórnia de VoIP, a OPT3 lá, enfim, e tantas outras, entendeu? Empresas que tinham, porque a empresa no momento está paralisada, ligações de negócios de business, por assim dizer, com a Telex Free, tem prazo para apresentar as informações. Então, parte desse prazo já venceu dia 8, outro dia 10, não é? Teve prazo, tem prazo, pessoal, que vai vencer no dia 1º de agosto. E são as informações mais importantes, porque elas estão em poder de órgãos governamentais. Quando o FBI, outras polícias, enfim, a própria SEC, invadiram a empresa, levaram seus servidores, levaram as informações. Então esse cidadão aqui, ele não teve informação. Ainda, ele não tem informação. Então não se trata aqui de dizer se é isso ou aquilo. Então, o que é necessário ter em mente é que essa afirmação e todas as afirmações que existem nesse documento, e eu vou demonstrar isso agora, não é especulação e nem achismo. Tudo aquilo que é dito nesse documento começa exatamente assim. Baseadas em informações disponibilizadas para a Trust. Ou ela admite que não tem ideia formada, porque esse cidadão, Stephen Bidar, ele não teve nenhuma informação para começar a fazer a reestruturação da empresa. Ele pode até no futuro, pessoal, não aceitar e não querer, achar que não dá para fazer a reestruturação da empresa. Tá certo? E o juiz pode querer determinar outra pessoa, porque ele não tem a palavra final. Agora, muitos acham que o que ele vai falar vai virar lei, porque tem um peso. É claro que tem um peso, mas a partir do momento em que ele declara, se eu sou o juiz, evidentemente que eu não poderia ser, porque eu teria interesse na lide, mas qualquer juiz, e eu estou afirmando isso da maneira tranquila, não é? Qualquer juiz que a pessoa chega, imagine o seguinte, você comete um crime e ninguém viu, e alguém chega, eu acho que foi ele, olha, baseado no que eu ouvi ali, ó, tá vendo aquele pessoal ali na esquina? É o que a SEC fez. Você entra nos autos, nas petições da SEC, não há provas produzidas. Eles tentaram produzir provas com reportagens de internet. Faça-me um favor. Então nós precisamos ter muito cuidado ao interpretar esse documento, para não cair na bobagem de comprar algo que não representa um peso, tá certo? Final, e nem é o juiz que está falando isso. E por que isso? Porque ele não teve acesso à informação. Então, a mesma coisa que um caso, não é, que a pessoa diz, olha, eu acho que foi aquele sujeito que matou. Isso não quer dizer que o acusado será condenado de pronto. Da mesma forma, tudo que foi acusado pela SEC carece de provas e não as tem. Isso só será possível a partir do momento, para ele julgar alguma coisa, tá certo? Ele vai ter que ter acesso às informações. E ele não teve acesso às informações. Simples assim. Então veja você, tá aqui, ó. Está dizendo que o VoIP representa, né, que é menos do que 1%, um valor menor que 1% do montante necessário para satisfazer as promessas dos investidores. Gente, se você pegar aquilo que a SEC escreveu, é exatamente isso daqui. Então ele diz algo corroborando ou aceitando o que a SEC disse sem averiguar as informações da empresa. Agora, o que o juiz vai falar? Peraí, então você só tem como referência a informação da SEC? Tem alguma coisa errada. Quer dizer que se for para tomar aquilo que a SEC disse como verdade, então não precisa de justiça. A SEC é a justiça. E não é assim que funciona.
Então está dizendo aqui, vamos para a segunda parte, certo? Então ele está dizendo, ó, parece, né, que os investidores mais recentes não pagam, melhor dizendo, né, não pagam com as vendas do VoIP, os serviços VoIPs, mas com o dinheiro recebido dos investidores para pagar as pessoas mais antigas, né, que evidenciaria, segundo a visão dele, baseado nas informações que ele tem, tá certo? Num esquema clássico de Ponzi, de pirâmide. Tá aqui, ó. É fato isso. Tá? Mas olha o contexto, baseado nas informações disponíveis para a Trust. Disponíveis. E ele não teve informações disponíveis. Ele só teve a SEC que o informou. Que informações são essas que ele tem? Da SEC. Ora, por favor. Então precisamos ter muita calma nessa hora. Então ele diz aqui, ó, The Trust admite que muitas das alegações do parágrafo 3, baseado na sua investigação preliminar, tá vendo? Que alega, né, um substancial montante de dinheiro coletado pelos devedores e tal. Então vejam vocês, alegações, não existe provas. Aí vem o item 4, baseado nas informações disponíveis para a Trust. A Trust, olha só, admite que as alegações contidas no parágrafo 4, tá certo? Ela admite as alegações contidas no parágrafo 4. Aí teria que pegar a peça da SEC e ver o que é alegado no parágrafo 4. Olha o que ele vai dizer aqui de novo. 5. Baseado nas informações disponíveis para a Trust, ela admite, não é? Você está vendo? Olha tudo isso daqui, ó. Tudo, ela admite que a conduta, né, dos acusados, então ela está admitindo a possível conduta, né, dos acusados, conforme o que está dito no parágrafo 5 da acusação. Está aqui, ó. A Trust admite as alegações contidas no parágrafo 6 com respeito. Então, veja só. Ó, by commission. Então, tudo isso, pessoal, são coisas que ela admite as alegações de jurisdição, isso pouco importa para nós, ok? Ó, baseada nas informações da Trust e por aí vai. Tá? Ele diz que acredita que admite que existe uma conduta fraudulenta dos acusados, não é? Que resultaria num risco significante, substancial perda para as pessoas, incluindo os devedores, né? Ou seja, para eles mesmos. Enfim. E aí, pessoal, agora vem acusações. Daqui para frente, baseada nas informações, ela admite as alegações de todos os parágrafos. Pessoal, olha que assombroso isso daqui para frente. Olha como isso se repete. Baseada nas informações disponíveis para a Trust. Isso é Ctrl+C, Ctrl+V. E ele admite as alegações contidas no parágrafo 15, 16, 17, 18, 19 e por aí vai. Olha, observem, pessoal. Observem que é repetitivo. Tá certo? Aí ele vem e explica os fatos e por aí vai. Então, olha o que ela diz aqui no 24. The trust has no person, ou seja, a trust, que no caso é o órgão, no caso o Steven Bidar, não tem conhecimento pessoal para admitir ou negar as alegações contidas no parágrafo 24. No entanto, baseado nas informações fornecidas pela trust, não é, e pela investigação preliminar, de que se ele não tem informação? Ela acredita que as alegações do parágrafo 24 são verdadeiras, pessoal. Está aqui, eu estou lendo aqui para vocês e traduzindo em inglês. Então, a Trust, o Steven Bidar está dizendo que não tem conhecimento pessoal para admitir ou negar as alegações contidas no parágrafo 24. No entanto, olha isso, baseada nas informações fornecidas. Vejam vocês, você acha que o juiz vai admitir condenar uma empresa e não deixar que ela faça a sua reestruturação empresarial por um cara que alega que não sabe, não tem conhecimento pessoal disso ou daquilo? E essas pessoas vão na internet e diz que a empresa tem 0% de chance para voltar a operar, baseado nisso que eu estou lendo aqui, pessoal. Precisamos separar o joio do trigo. Precisamos entender definitivamente que em juízo não se trata dessa forma. O fato de Steven Bidar ter se baseado
informações que ele teve acesso de maneira parcial, ele não consegue negar e não consegue admitir se aquelas alegações são verdadeiras ou não. E aí, baseado em coisas fornecidas, conforme o que está ali na acusação, ele fala ali. Ele não tem provas. E isso, por incrível que pareça, por mais que vocês possam achar que não, é favorável para a empresa. Porque nem o cara sabe. Como é que alguém pega isso e vai na internet e fala que a empresa tem 0%? Ou é mal intencionado ou é burro. Das duas, umas. Aí diz aqui, ó, se vai acontecer, pessoal, se ele vai, se o juiz vai, só o futuro vai dizer. Eu não estou dizendo que sim ou não, porque eu não estou na cabeça do juiz. Eu não aceitaria, se eu fosse o juiz, uma coisa dessa. Cadê as provas? Tá bom, baseado em informações que você não tem. O que você precisa para ter uma informação precisa a respeito do caso? Com perdão aí do trocadilho. O que você precisa de necessidade para ter uma informação precisa, de precisão, a respeito do caso, para ter uma ideia, não baseado em informações da SEC? Como é que vai? E aí, como é que você vai condenar uma empresa assim? Como é que você não vai permitir a reestruturação dela se esse cidadão não tem nem conhecimento do que tem dentro da empresa? É basilar. E aí não se pode, meus amigos divulgadores, os sérios, comprar uma ideia porque algum idiota resolve pegar aquela parte em que ele disse, separa o 1% e no que ele acredita, tira as informações que eu não tive. Ninguém falou disso. Só pegou aquilo, dizendo que ele não vai aceitar fazer a reestruturação da empresa. Certo? Bobagem. Ele nem teve acesso às informações da empresa. Ponto. Simples assim. Bom, deixa eu voltar aqui e vamos rapidinho agora concluir aqui o meu pensamento. O meu pensamento não é nem pensamento, isso aqui. Vamos concluir a prova, a amostragem da prova. A amostragem da prova. Pois bem, estão aí, vocês já estão enxergando. E vamos continuar. Olha aqui, pessoal. The Trust, olha aqui o 26, olha. Ele não tem, é Ctrl+C, Ctrl+V. A Trust não tem conhecimento pessoal para admitir ou negar as alegações contidas no parágrafo 26. Ele só troca o número, tá vendo? Ó? Vocês veem que é igualzinho. Ó. Contudo, no entanto, todavia, baseado nas informações fornecidas para trusts e tal, e nas investigações preliminares da Trust, eles acreditam que as alegações do parágrafo 26, agora é 26, né? Pulou do 25 e 26, são verdadeiras. Aí vem, ó, The Telex Free Investment Program, ou seja, o programa de investimento da Telex Free. Aí ele vai fazer uma análise. Aí ele diz que admite as alegações do parágrafo 27. Aí vem no 28. Olha lá, The Trust, olha pessoal, igualzinho, gente. Igualzinho. Ele não sabe, ele só troca um número, Ctrl+C, Ctrl+V. Pelo amor de Deus. Olha o 29, a mesma coisa. Olha o 30, a mesma coisa. O Membership Option, opções, né, de adesão, né, Membership Options, deve ser isso. The Trust has no personal knowledge to admit. Por aí vai. Pessoal, pelo amor de Deus. Ctrl+C, Ctrl+V, ele só trocou um número. Ó, incentivo aos investidores. Baseado... Cadê? Olha só. Esse é legal. Olha o 31. Pelo amor de Deus, pessoal. Muita atenção agora. Olha só o 31. Baseado nas informações disponíveis para a Trust. A Trust admite que os devedores, né, Telex Free, estavam estruturados para operar um marketing multinível, uma companhia de marketing multinível. Está aqui, ó. Está escrito, não sou eu que estou dizendo. E baseado nas informações disponíveis para a Trust, ela admite que as alegações contidas no parágrafo 31, de A até D, né, que deve ter alíneas lá, de A até D, está escrito aqui. Pois bem, pessoal, então eu já disse aqui que ela acredita que estava estruturada para operar uma companhia de marketing multinível. Baseado, olha só, gente, é impressionante. Olha só, novamente, 33, ó, The Trust has no personal, tá aqui, pessoal.
não tem conhecimento pessoal para admitir ou negar as alegações contidas no parágrafo 33. E por aí vai. Isso se repete no parágrafo 34. Está aqui, ó. Igualzinho, Ctrl+C, Ctrl+V, e ele só trocou. Pessoal, estou mostrando para vocês o documento postado original. A questão que se discutiu hoje, que discutiram, que o documento existe, eu falei que não era oficial, e não é. Oficial ainda não é, pessoal. Ele vai se tornar oficial. É porque será postado lá e você vai ver. Ok. Agora, o que tem de verdade nesse conteúdo? É a interpretação de fato que estão querendo dar a ela? Essa é a informação irresponsável e eu diria até covarde. Porque existem pessoas que se envolveram em outros marketing multinível e é lícito. É absolutamente lícito que se queira trabalhar em outras companhias e eu apoio. Cada um sabe onde dói o seu calo. Eu acho que tem que procurar os seus caminhos. Eu não estou negando isso, não sou contra. Agora, ser antiprofissional, porque depois, se a empresa voltar, vai ficar feio você querer fazer a empresa novamente. Não é verdade? Ser antiprofissional, antiético, querer vender desgraça para poder trazer benefícios para si, é muito antiprofissionalismo. É a forma mais covarde de se conduzir marketing multinível, é quando você começa a atacar outras empresas. Revela infantilidade, falta de capacidade de vender, não é? Falta de capacidade de vender a qualidade da empresa que você representa. Se eu fosse de uma empresa de marketing multinível e tivesse poder de decisão, eu expulsaria dessa empresa qualquer divulgador, qualquer distribuidor, qualquer vendedor dessa empresa que falasse mal de outra. Porque você não pode vender benefícios de uma empresa falando mal de outra. Então a sua não é tão boa assim. Porque você está preocupado em condenar outra e não falar bem da sua. Esse é um antiprofissionalismo lamentável. Então vejam vocês, olha o 38 retornando, vamos terminar rápido. Novamente, tá certo? Novamente, está dizendo aqui, ó, The Trust não tem conhecimento pessoal para admitir ou negar as alegações contidas no parágrafo 38. E por aí vai, pessoal. E diz aqui, ó, baseado nas informações, ela admite que a corte, né, lá aqui do Brasil, está escrito aqui, ó, suspendeu as operações da Impactus. Né? E a Trust não tem conhecimento suficiente, ou tem conhecimento insuficiente, não é? Para falar a respeito, né, se a Impactus é afiliada dos devedores da Telex Free em si. Tá? Então ele fez uma análise dizendo o seguinte, pessoal, eu não tenho a informação. Pessoal, só me reporta, o Abner Moreno, ele está dizendo que o som está picado, né, ou seja, está falhando. Então, por favor, me ajudem aí, se caso estiver, eu tento ver alguma coisa, mas eu acredito que não, tá? Talvez seja algo bem local, ok? Retornando aqui. Então veja só, pessoal, ele está admitindo em todos os parágrafos que ele não tem conhecimento pessoal, que ele não tem, é tudo baseado em informações que ele teve até agora.